Beijo nela, isso me faz passear. A gente fomos no shopping, pra moda a gente lanchar. Caminho um bicho estranho, né? Um tal de gergelim, até que tava gostoso, mas eu prefiro aí sim. Vamos lá! E quanta gente, e quanta alegria, a minha felicidade é um crediário na casa Bahia. Eita, filho!